Mas o que é um bioestimulador, né? Falando de uma forma bem ampla, não estou falando aqui especificamente de um ou outro produto, mas um bioestimulador, ele é qualquer substância capaz de estimular uma reação inflamatória controlada, induzindo a proliferação de fibroblastos e a síntese de colágeno. Nós temos aqui algumas palavras-chave, tá? Para a gente entender a bioestimulação. Então vamos lá. O que é um bioestimulador? É toda e qualquer substância capaz de estimular uma reação inflamatória controlada, induzindo a proliferação de fibroblastos e a síntese de colágeno. Nesse conceito, nós temos algumas palavras-chave. Dentre elas, a reação inflamatória, fibroblastos e síntese de colágeno. Esses são conceitos-chave para a gente entender os princípios da bioestimulação. A primeira coisa é que nós vamos ter uma reação inflamatória e essa reação ela é controlada. Então, a gente espera que, ao aplicar um bioestimulador num paciente, ele pode apresentar aqueles sinais flogísticos da inflamação. Dor, calor, rubor, tumor, tá? Um leve edema, um dolorimento. Tudo isso de forma controlada. Então, se o paciente apresentar esse tipo de reação, o profissional deve entender que se trata de uma reação inflamatória inicial, tá? Outra coisa, essa reação inflamatória inicial vai desencadear uma cascata de reações químicas de sinalização entre as células do hospedeiro, que vão culminar com a proliferação dos fibroblastos. Lembram onde é que estão os fibroblastos? Estão na derme, tá? E esses fibroblastos, eles são células especializadas na síntese de colágeno, tá? Então, a partir do conceito, a gente já consegue entender muito do mecanismo e da ação dos bioestimuladores. Então, como é que essa bioestimulação acontece? Ela leva à neoformação tecidual. Por isso que ela é benéfica, por isso que o profissional quer, por isso que ele oferece ao seu paciente os tratamentos bioestimuladores, porque a partir do momento que acontece a neoformação tecidual, o que o paciente ganha é um efeito lift, com contorno e rejuvenescimento da pele, tá? A partir de quê? A partir da neocolagênese, com a formação inicial de colágeno tipo 3, que vai ser convertido num colágeno tipo 1, que biologicamente é mais interessante para esse efeito lift, para esse efeito de contorno e rejuvenescimento da pele, certo? Produção de elastina. Esse aumento na produção de elastina vai fornecer uma melhora na elasticidade da pele. A proliferação fibroblástica vai estar associada a esses eventos de neocolagênese e síntese de elastina. E, além disso, acontece por conta do processo inflamatório, faz parte, é inerente a esse processo inflamatório, a angiogênese. Então, vamos imaginar que a partir do momento que se deposita um bioestimulador na intimidade dos tecidos, na região de derme profunda, na região subdérmica, ali na parte mais superficial do subcutâneo, a gente vai ter um ambiente de inflamação inicial, onde mediadores químicos vão impulsionar a angiogênese com formação de novos vasos sanguíneos. Essa formação de novos vasos sanguíneos vai possibilitar a chegada de células de defesa que estão relacionadas com esse processo de reparo tecidual. Além disso, essas células, os fibroblastos dérmicos, vão ser estimulados a se proliferar, então há um aumento na celularidade nesse tecido, e esses fibroblastos eles serão ativados a produzir aquilo que eles são especialistas em produzir, colágeno e elastina. Inicialmente, um colágeno reparador, que é o colágeno tipo 3, e posteriormente um colágeno tipo 1, que é um colágeno de reestruturação. Tá? O resultado é um efeito duradouro de pele firme e elástica com um aumento na espessura dérmica. Ora, se eu estou dizendo que o bioestimulador ele é capaz de aumentar a celularidade dérmica, de aumentar a síntese dos componentes da matriz extracelular, elastina e colágeno,
isso significa que esse tecido dérmico, que essa pele vai ter a sua espessura aumentada, que é o efeito que nós desejamos. Então, essa bioestimulação, ela vai culminar com um aumento na elasticidade, uma melhora na firmeza, um turgor, que é um aspecto do rejuvenescimento, um aumento na espessura dérmica, tá? E ainda a capacidade de, nesse processo inflamatório, combater radicais livres ali presentes em decorrência do processo de envelhecimento normal do ser humano, tá? Então, essa bioestimulação que nós estamos falando aqui consiste na infiltração da derme de uma substância, um bioestimulador, aqui nós não estamos especificando um produto em si, tá? Que é capaz de favorecer a produção de novo colágeno e tecido conjuntivo. Tudo isso traz esses benefícios que eu citei aqui, que é o que o nosso paciente deseja, que é o que o nosso paciente espera, tá? Então, a bioestimulação, ela tem como resultado a fibrose dérmica. A partir do momento que decorre um processo inflamatório e um processo de reparo, há um aumento no colágeno tipo 1, isso causa uma retração dérmica que confere aquele efeito lift desejado. Então, quando a gente fala de reparo, a gente fala de cicatrização e de regeneração. Como aqui a gente está falando de uma reação, aquelas partículas bioestimuladoras que foram depositadas no tecido, a gente está falando de uma fibroplasia, onde aquele tecido conjuntivo está sendo reposto a partir da síntese de colágeno. Tá? Então, esse colágeno tipo 1 é aquele que confere um efeito biológico positivo, que vai culminar com o rejuvenescimento da pele. Então, essa resposta só revisando todo esse processo, tá? Depositou o bioestimulador na intimidade dos tecidos, no caso aqui nós estamos falando de uma resposta dérmica, acontece uma resposta inflamatória subclínica controlada. Essas partículas bioestimuladoras, elas vão ser encapsuladas pela ação da deposição dessa matriz, da síntese através da ativação dos fibroblastos, que nós chamamos de fibroplasia, tá? O efeito estético com uma volumização tecidual é decorrente dessa fibroplasia por conta do encapsulamento dessas partículas. E esse efeito, ele não é instantâneo. Ele é um efeito gradual e progressivo, porque ele acompanha digamos, o passo a passo, o decorrer desse processo inflamatório e cicatricial, que acontece entre 21 e 30 dias. Tá? Então, esse processo ele vai levar de 3 a 4 semanas. Entendendo isso, a gente já consegue entender o espaçamento entre as sessões e a aplicação dos bioestimuladores. Quais são, na verdade, as implicações clínicas de tudo isso que eu falei? A partir do momento da injeção do bioestimulador, a tudo que acontece no nível molecular e no nível histológico, tá? As mudanças que acontecem imediatamente, que o paciente observa, que o clínico observa, elas estão relacionadas não à ação bioestimuladora em si, mas uma ação relacionada ao carreador das partículas bioestimuladoras, aquele diluente, que pode ser carboximetilcelulose, que pode ser água para injeção, tá? Algum veículo que está carreando essas partículas. O intervalo preconizado entre as sessões é de 4 semanas. Por quê? Porque precisa se observar como é que vai ser a resposta do paciente àquele bioestimulador, já que o mecanismo de ação ele conta com a resposta inflamatória do hospedeiro, a resposta de cicatrização do hospedeiro, e isso pode variar de acordo com alguns fatores que são próprios de cada indivíduo. O tempo de resposta e a correção, o grau de correção dependem dessas características do hospedeiro, que variam de idade, sexo, qualidade de alimentação, fototipo de pele, tá? Mas os artigos relatam que essa melhora da espessura dérmica, ela pode variar de 4 a 6 milímetros. Isso é um bom ganho. Esse ganho, nessa magnitude, pode conferir
um bom resultado de firmeza e rejuvenescimento na pele, que pode ser mantido por até 4 anos. Tá? Isso vai depender do produto, da concentração dessas partículas e da resposta do hospedeiro. Não é que as partículas vão permanecer até 4 anos no interstício, é que a degradação dessas partículas com a fibroplasia, todo aquele processo que eu expliquei, pode durar, pode ter resultados com efeitos que durem até 4 anos. Então, esses artigos aqui, esse primeiro, ele mostra o mecanismo de ação do Sculptra, que é o ácido polielilático, no experimento feito na região retroauricular, tá? Com aplicações, 3 aplicações com intervalos de 4 semanas, mostrando que na observação das biópsias de 3 meses pós-tratamento e 6 meses pós-tratamento, existe uma grande deposição de fibras colágenas do tipo 1, que é aquela que nós desejamos que esteja presente, que seja estimulada a sua síntese. E através dessas imagens, nós temos aqui imagem 0, sem tratamento, aqui 3 meses e aqui 6 meses, e toda essa coloração amarela mostra a presença de fibras colágenas do tipo 1, tá? Então, essas fibras colágenas do tipo 1 são observadas com 3 e 6 meses e nas avaliações de 12 meses também, mas aqui nos gráficos e na imagem não está apresentado. Esse outro estudo também é um estudo com ácido polialilático, com mulheres pós-menopausa, que em tese teriam uma capacidade menor de reagir à presença do bioestimulador, mas mesmo nesse tipo de paciente, após 20 meses de observação, com 4 sessões, tá, houve um aumento de até 433% na expressão gênica de colágeno. Tá? Então, foram feitas observações com 2 semanas, 8 meses e 10 meses após o tratamento, e observou-se esse ganho na expressão gênica do colágeno a partir da bioestimulação. Esse artigo ele é muito interessante porque, através desse desenho esquemático, ele mostra essa interface bioestimulador e tecidos do hospedeiro. Então, o biomaterial ele entra em contato no momento inicial, na primeira hora, acontece a dissorção de proteínas daquela matriz extracelular. Na sequência, as primeiras células de defesa, neutrófilos e macrófagos, cercam aquele biomaterial, mas essas células não conseguem fagocitar essas partículas por conta do tamanho. Forma uma espécie de células gigantes multinucleadas, que são especializadas em liberar citocinas inflamatórias, fazendo com que haja uma formação de uma cápsula fibrosa, densa, de colágeno. Tá? E aquele ganho no volume é a partir dessa fibroplasia que nós já citamos anteriormente. Tá? Então, esse colágeno recém-produzido é uma tentativa do organismo de separar, individualizar aquele corpo estranho que está em contato com o organismo. Com o passar do tempo, esse biomaterial vai sendo hidrolisado e excretado pelas vias normais de excreção, e aquela fibroplasia pode permanecer por até 4 anos, como eu já havia comentado. Esse artigo é um artigo bem recente, que mostra a ação de um bioestimulador à base de policaprolactona. Ele é conhecido pelo nome Elan-C, tá? E é um bioestimulador muito utilizado na reestruturação facial. Ele tem um efeito imediato por conta da ação do seu carreador, que é a carboximetilcelulose, que compõe 70% desse produto. E o efeito de longo prazo é o efeito que advém da bioestimulação, justamente com aquela mesma matriz de ação, que é inflamação, proliferação e remodelação tecidual. Então, a policaprolactona também tem essa mesma ação que eu descrevi anteriormente. Tá? Essa imagem, com uma microscopia de luz polarizada, ela mostra aqui uma imagem inicial, antes da bioestimulação, tá? Epiderme e derme,
E aqui uma imagem após a bioestimulação, evidenciando nesse verde mais luminoso a presença de fibras colágenas do tipo 1, que é aquele resultado que nós esperamos. E esse artigo mostra um estudo com variações do ácido polilático em termos de tamanho de partícula e de tipo de ácido polilático, mostrando que o ácido polielilático realmente é aquele mais eficiente na bioestimulação comparado com outras variações desse ácido, tá? Do ácido lático, certo? Então, essa bioestimulação, ela tem esse estímulo de colágeno a partir de um processo inflamatório que depende da reação individual de cada hospedeiro. Então, o que eu tinha para falar era isso. A gente pode conversar agora a respeito de alguns questionamentos que a gente ouve muito nas nossas lives, nas nossas aulas. São perguntas que os alunos costumam fazer.